Primeiramente, o que a gente precisa saber, já de cara, é que é o básico. A pessoa vai aprender os numerais e vai aprender as operações básicas, que são a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Ele não vai aprender mais que isso nesse momento. Às vezes a gente vai ficar tentado a ensinar muitas outras coisas dentro do conteúdo da matemática, mas a gente tem que saber que eles não sabem ainda o básico. Mas, por isso, então, a gente tem que ensinar o básico e a gente pode ir dando exemplos de situações que vai se usar a matemática na vida para trazer para ele como exemplo, mas ele não vai aprender ainda como funciona um relógio completo, como que olha as horas, essas coisas que ele vai aprendendo através da prática, do exemplo, da prática do que ele for aprendendo na alfabetização, mas o que a gente vai ter que ensinar primeiramente é o básico mesmo. Então nós vamos ensinar os numerais e como começar, iniciar falando sobre a história dos números, falar de quando, de como que começou, falar que a história do número ela está ligada intimamente à história da humanidade mesmo. É que o número, a nossa vida ela está impregnada de matemática. Desde sempre, nós vemos sempre, todas as coisas praticamente, a gente mexe com números. E essa noção de número, né, ela vem de sempre. Onde que a gente pode aplicar a matemática na nossa vida? Em muitas coisas. Por exemplo, o tempo, né, que a gente calcula o tempo, quanto a gente vai gastar de tempo para fazer determinada coisa, isso é matemática. O que mais de exemplos que a gente pode colocar? A gente pode colocar no calçado, nas roupas. Justo, o número do calçado, o número da roupa, da casa, o endereço da casa. Então são diversas situações que a gente pode aplicar a matemática na nossa vida. Por isso é tão importante falar para ele já disso, para que ele entenda que a matemática já faz parte da vida dele, não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é nada que ele vai ter que se preocupar muito. Ele vai aprender, mas não é algo que vai ser difícil que ele aprenda. E importante também explicar que a noção de acrescentar e de retirar, esse princípio de contagem, já existe em todo mundo. Todos nós já temos uma noção de acrescentar e de retirar. E tem alguns exemplos sobre isso. Que o pastor de ovelhas, ele quando cuidava das ovelhas, ele não sabia número. Mas ele pegava, enquanto as ovelhas estavam saindo para ir pastar, ele colocava uma pedrinha dentro da bolsa. Passava uma ovelha, ele punha uma pedrinha para cada ovelha que ia passando. E na hora que elas iam voltar, ele ia tirando as pedrinhas. Tirando uma pedrinha, outra pedrinha. Se sobrasse pedrinha, significava que alguma ovelha tinha se perdido e ele tinha que ir atrás da ovelha. Então já tinha uma noção de que acrescentar e retirar ajudava ele a contar. Mesmo que ele não soubesse o número 1, número 2, número 3, ele sabia que a quantidade de pedrinhas significava a quantidade de ovelhas. E essa noção desse número já existe arraigada nas pessoas, por isso é tão importante explicar para ele, explicar que ele já conhece essa história, ele já conhece o sentido do número. Aí tem um exemplo do Davi, irmão Isaías, irmão Davi, diácono da igreja de Corumbá, que ele conta, que ele, às vezes o número, saber esse princípio de contagem, serve também para quando você está no campo, você não tem papel para anotar. Ele não tem papel para anotar lá a quantidade de gado que ele tem, ou macho, quantos machos, quantas fêmeas. Então o que ele fazia? Ele cortava um pedacinho da orelha, acho que usam isso no campo, né? Corta um pedacinho da orelha, ele guardava. Se ele guardasse no bolso direito era macho, se ele guardasse no bolso esquerdo era fêmea. Então no final ele sabia quantos machos e quantas fêmeas tinha. Então ele usa isso no campo. Então essa noção do número já está dentro de nós. Aí tem uma questão do número sem contagem. E aí tem essa sala, por exemplo. Qualquer pessoa que olha essa sala, ela não precisa saber contar. Mas se ela olhar essa sala, ela sabe se tem mais cadeira vazia ou mais pessoas sentadas. Porque ela consegue ter essa noção. Ela fala, não, tem mais cadeiras do que pessoas sentadas. Então já tem uma ideia clara e lógica de número.
Temos 2 conjuntos, o das poltronas e o dos participantes. Sem contar, já é possível saber se os 2 conjuntos têm ou não igual número de elementos, então, mesmo sem contar. Então as pessoas têm essa noção, é importante falar, passar isso para eles. E na sequência, explicar para ele sobre se fazer corresponder, que os números eles nada mais são do que uma correspondência. Se você tem um objeto, o número que substitui esse um objeto é o número 1. Se ele tem 2, então o número que vai substituir é o número 2. Então é uma correspondência. Vai explicar quais os numerais que existem. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E é importante saber que o 0, ele é um número também. E que ele faz muita diferença. Pode parecer, mas 0 é nada. Como que importância que tem esse 0? Mas depois que passa do 9, o 0, se ele colocar do lado direito dos outros números, ele modifica a quantidade. Então ele passa a ter muito valor. Quanto mais zeros, maior vai ser o numeral. É tão importante explicar para ele. O 0 sozinho, ele não é nada. E aí você já pode jogar a mensagem também. Se você sozinho não é nada, mas se você tiver com alguém, se você tiver com Deus, se você tiver em grupo, se você tiver sozinho, a gente não é nada, mas com alguém, com Deus, a gente é alguma coisa. A gente tem valor. Então já dá para colocar aqui também uma mensagem bíblica em relação a isso. E onde estão os números na Bíblia? E aí agora a gente vai vendo aqui na Bíblia. Na Bíblia os números estão em toda parte, vai ter que explicar para o aluno. Que na Bíblia os números estão em todo lugar. Eles delimitam aqui, determinam os capítulos e os versículos. E vai ter que explicar para ele que esse número maior que vem aqui no centro, ele é o número do capítulo. E todos os números na sequência são os versículos. Acredito que a irmã Rosângela já deve ter falado em relação a essa linha aqui no meio, né? Por quê? Porque o aluno, se você não explicar para ele que é o capítulo, e cada capítulo tem os versículos, e quando muda o número do capítulo, começa de novo do 1, quando ele for ler aqui, ele vai ler assim, ele vai ler na sequência, ele não vai saber identificar que a Bíblia se lê em colunas. E é muito importante explicar isso para ele, porque uma pessoa leiga, pessoa que nunca pegou a Bíblia, ela não sabe que a Bíblia é dividida em colunas. Ela pode chegar aqui e ler como um outro livro qualquer, e ler assim, na sequência. E não compreender que o número ele recomeça a contar quando muda um número grande, um número em negrito, o número do capítulo. Então vai ter que ser explicado isso para ele, com muita paciência, para que ele consiga entender que a Bíblia se lê assim, em colunas. É muito importante falar disso. E originalmente a Bíblia ela não estava dividida assim, em capítulos e versículos. Eram tudo manuscritos, não existia essa divisão. Mas foi para facilitar a localização do que se desejava ensinar que essa divisão foi feita. Que assim consegue explicar, ó, capítulo tal, versículo tal. A gente conseguiria abrir e identificar onde é que está cada texto. Por isso foi dividida assim a palavra. E aqui, ó, como eu estava mostrando, você vai ter que pedir para ele, né? Na primeira aula você aprende isso. Vai se abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 1 e mostrando para ele a sequência dos números, contando juntos, à medida que ele for aprendendo os números, porque aqui tem uma sequência, né? Do 1, esse primeiro capítulo ele tem 31 versículos, né? No início ele já não vai saber até o 31, mas ele sabe contar, ele não sabe escrever o número. Muitos alunos sabem contar, sabe que é 1, 2, 3, 4, 5, conta até 100, mas ele não sabe escrever o número. Então aqui ele já vai ver, vai enxergar como se escreve o número. Só que também, ó, o aluno ele vai aprender as dezenas, depois do 9, ele vai aprender do 10 ao 20, depois do 20 ao 30, depois do 30 ao 40, ele vai aprendendo de dezena em dezena, à medida que for passando as semanas. Ele não vai aprender tudo de uma vez. Ele vai aprender aos pouquinhos, até que ele aprenda, em muito tempo ele vai aprender os números maiores, que tem mais zeros, 1000 e dali para cima, até 10.000. Mas entender que ele vai começar aprendendo, a gente vai falar assim, mas ele podia aprender já até os 50. Mas não, tem que entender que ele não sabe escrever os números, então ele vai ter que aprender de dezena em dezena. Ele vai aprender do 0 ao 9, depois ele vai aprender
do 10 até o 19, perdão, do 11, ele vai aprender até o 10, depois ele vai aprender do 11 até o 20 e assim por diante. Ele vai aprendendo, cada semana ele vai aprender uma dezena. E onde estão os números na Bíblia? Os números são uma ordem, continuando, os números são uma ordem lógica. Depois do número 9, vai repetir no segundo número, que ele vai aprender em forma de tabela. Vocês vão ver como ele vai aprender em forma de tabela. Ele vai aprender do 0 ao 9. E aí na outra semana, ele vai repetir o segundo número, ou seja, ele vai repetir do 0 ao 9 na tabela. E aí ele vai começar a colocar um 1 na frente. 10, 11, 12, 13, vai formando outros números. Na outra semana, ele vai repetir do 0 ao 9, vai começar a colocar o 2 agora. 20, 21, 22, é assim que ele vai aprender. Porque ele vai aprendendo que ele tem que ir repetindo os números, que tudo é uma ordem lógica. E na palavra de Deus nós temos vários versículos também que falam sobre quantidade, que falam de número. Um deles é para que todos sejam um. Então ele vai saber que um é um. E você já pode também dar a mensagem, que o Pai, que o Filho, o Espírito Santo e nós também, a intenção é que nós sejamos um só corpo, uma unidade. Então um significa também unidade. Outro texto, 7 vezes no dia te louvo pelo juízo da tua justiça, para entender que é todos os dias da semana, uma totalidade. Então 7 porque é uma totalidade, é uma semana, um completo, todos os dias, não só 7 dias. Já pode ir dando essas noções para ele, colocando uma mensagem aqui na explicação da matemática. E aqui são exemplos de onde a gente pode aplicar a matemática na vida. Que esses casos vão ser assim, a gente vai explicando para ele como exemplos, mas não vai focar em explicar para ele como funciona o dinheiro, como que escreve dinheiro, porque isso ele vai aprender na pós-alfabetização, depois, no Projeto Filipe. Tem aqui um exemplo, porque ele aprende já a como contar o tempo, por exemplo. 1 minuto são 60 segundos, que é diferente a forma de contagem normal. O tempo já se conta diferente. 1 hora, 60 minutos. Então ele vai aprender isso depois. Mas nesse momento ele só vai aprender os números. Mas dá para já ir colocando para ele situações onde se aplica o número para ele ver a finalidade, para ele ver por que ele está aprendendo matemática. E a gente tem outros exemplos aqui, a questão de medidas, grama, litro, quilograma, meio, 1/4. A cozinheira, ela já tem essa noção, parece que assim, já nasceu com aquela noção, Porque a minha mãe, ela vai fazer um bolo, você pede para ela a receita, ela fala assim, não sei, eu coloco um tanto de farinha, um tanto de açúcar, um tanto de fermento. Mas aí se você vai perguntar para ela assim, mas um tanto, é mais farinha ou mais açúcar? Mais farinha, então ela sabe, mesmo que ela não soubesse contar, ela sabe contar. Mas mesmo que ela não soubesse, ela sabia que ela tinha que pôr mais farinha do que açúcar, porque senão ia virar um doce, Então ela tem noção, a cozinheira ela já tem noção dessas coisas. Então dá pra ir ensinando essas coisas, justamente porque a gente está preocupado com a pessoa que vai aceitar Cristo, E que vai ali, vai estar na caminhada cristã, E ela é uma pessoa que ela tem que saber essas coisas básicas, justamente porque ninguém passa a perna nela, Fala assim, quem é crente, não sabe nem contar, Coisa assim, não que isso faça diferença exatamente, mas faz diferença para a vida dele. Nós não estamos preocupados só com a alma dele, a gente está preocupado também com o desenvolvimento dele, crescimento dele na sociedade, Para que as pessoas respeitem ele, Então por isso é tão importante falar sobre essas coisas. Coloquei aqui por todas as lições, vamos folhear os 4 cadernos para a gente saber o que a gente aprende de matemática, o que a gente vai ensinar de matemática. Para vocês verem que é o básico e que todos são capazes de ensinar esse tipo de matemática que está aqui. A primeira atividade que ele tem aqui no caderno é justamente para aprender os numerais aqui, de 1 a 10, Ele aprende também o 0 aqui no 10, Então ele vai aprender aqui do 1 ao 10. Normalmente nos devocionais, o que se pede nessas atividades? Para colorir os números, para que ele veja o desenho e depois que ele transcreva aqui os numerais aqui nessas linhas embaixo. Aqui tem mais um espaço para ele continuar preenchendo. E aqui tem uma tabela. Aí eu quero explicar para vocês em relação a essas tabelas que vão ter aqui, porque em todas as lições vão ter essas tabelas, A primeira tabela aqui, ela já está preenchida, ela é um modelo.
ela tá preenchida, ó, tá preenchido os números de 0 a 9 e o 10 aqui também. Aí por que tem esse 1 aqui na frente? É porque esse 1 já representa que tá começando a dezena do 10. Por isso que já tem esse 1 aqui na frente, tá? Mas aí, ó, ele vai, essa aqui já tá preenchida. Mas Marisa, tem mais um monte de quadradinho aqui na frente, ele não vai preencher aqui? Ainda não, porque ele ainda não aprendeu esses outros números que vão preencher aqui os outros quadrados. Então ele vai aprender, esse aqui é o modelo, de 0 até o 10. Essa tabela aqui embaixo, ele vai preencher só até onde ele aprendeu. Só do 0 até o 10. Tem o 2 aqui, mas ele já aprendeu a dezena do 2, que é do 20 até o 30, do 20 até o 29? Ainda não. Então ele não vai preencher essa aqui de baixo. E aqui ele só vai preencher até o 10, ele não vai continuar preenchendo. Aí você vai, mas professor, mas eu sei, o aluno pode falar para você, mas eu sei já qual o número que vem aqui na sequência. Não, ainda não. Vamos por parte. Você aprende, você vai escrever até o 10, que é até onde nós aprendemos nessa lição. Isso como a gente está vendo como se fosse uma lição por semana, então nós já estamos na 6ª semana e ele ainda está aprendendo os numerais. Pode parecer lento, mas é assim que funciona, tá? Então, do 51 ao 60, ele vai escrever aqui de novo, do 51 ao 60, e a tabela para ele preencher também aqui até o número 60. Ele sim, ele vai relembrando, todo o tempo vai relembrando os números que ele foi escrevendo. Do 61 ao 70, e aí a tabela para ele preencher em branco. Já para ele, agora ele tem que fazer tudo. Desde o 0, todos os números, saber que aqui vai as dezenas, preencher toda a tabela do 0. Não tem nada para ajudar ele aqui na tabela. A tabela está toda em branco, para dificultar um pouco mais já para ele. E aí a gente vai no caderno 2 agora. Percebam que os números das atividades, não sei se já tinham percebido isso, mas ele continua, é uma sequência. Ele não zera por caderno. Tá? Ele continua aqui, ó, 53. Ele não zera de novo. Ali vai até a 52, atividade 52, e continua aqui 53. Sempre você tem que falar então para o aluno qual caderno ele vai usar, para ele não achar que ele vai ter que procurar ainda no caderno 1, atividade 50 e tantos, né? Tem que falar para ele, não, mudou o caderno agora. E os cadernos, não sei se também ficou claro, mas é assim, ó. Você vai entregar para o aluno no início só o primeiro caderno. O primeiro caderno com a Bíblia. É só isso que vai entregar para ele. E depois que ele terminar o caderno 1, aí você vai entregar o caderno 2. Porque a tendência é a pessoa levar e perder, ou a criança rasgar e assim por diante. Às vezes o aluno pode começar e não continuar. Então ele pode falar, não, eu vou começar a fazer. E aí ele fala assim, não dou conta, eu não quero mais. E aí você já entregou os 4 cadernos para ele. Aí normalmente a gente pede o seguinte, para o aluno que ele devolva. Caso você for desistir, você devolve o material. Por quê? Porque outro aluno pode ser abençoado. Já que você não quer nesse momento, então a gente devolve para ele o valor que ele já fez, ele devolve o material e outro aluno pode fazer, então pode estudar. Aqui então, do 71 ao 80, na mesma lógica. E aqui ele voltou a facilitar um pouquinho, dando aqui para a pessoa as dezenas, que já mudou de caderno, né? Pode ser que ele esqueceu já de novo como faz. Então ele está dando aqui uma ajuda já, do 0 e as dezenas até o 8. Lição 9, 59 e 60, atividade 59 e 60. Do 81 até o 90, ele vai aprender aqui. No verso também tem a tabela. E a lição número 10 vai ser uma revisão do que ele aprendeu até o momento. Até o número 90, que não vai estar aqui no caderno, vai ser só uma revisão. Vai pegar todos os cadernos que ele já estudou ali, relembrando o que ele aprendeu durante todo esse período, porque a lição 10 é uma semana de revisão. Ele aprende do 91 até o 100, na lição número 11. E aí, aqui vai ter também a tabela para ele preencher até o número 100.
Então ele já vai saber escrever os números até o número 100. Já vai ser um grande avanço. Na lição número 11, 11 semanas. Né? Ele vai aprender, vai estar sabendo escrever até o numeral 100. Na próxima, 71, já vai ter uma tabela grande aqui para ele preencher. Porque ele já vai ter uma noção de que a dezena vai até o 99. E aí depois o 100 começa de novo, do 0, 1, 2, até chegar no 99 de novo, só que agora com 1 na frente. E o do 200 vai ser a mesma coisa, vai repetir até onde ele já sabe, até o 99, mas só que com 2 na frente, até ele chegar no 299. Então aqui ele vai preencher essa tabela toda, do 0, que já está preenchido até o 9, e as dezenas até chegar no 299. Na 76... vai escrever do número 300 até o 499. Na atividade 80, ele vai escrever do 500 até o 699. Na atividade 84, do 700 ao 899. Na atividade 88, ele já vai escrever um pouco mais, já vai aprender milhar. Ele já vai escrever aqui do 900 até o 1100. Já vai ser bastante. Na verdade, até o 1099. Né? No método, ele não deixa claro de como você vai ensinar matemática. Ele pede para você escrever os números. Mas aí vai da criatividade. Pensar, não, eu vou escrever os números grandes, vou colocar eles ali grandes para ele ver o desenho. Vou fazer um cartaz, né? Por que não dá para ensinar para eles a escrever os numerais por extenso? Porque ele ainda não aprendeu a escrever todas as sílabas. Então, às vezes, falar, ok, mas escrever ele já não vai poder aprender. Então, a questão do aprendizado da matemática, o que ele coloca, expõe aqui, é o que ele teria que saber escrever os números. Como ele vai fazer isso, né? Como você vai ensinar para ele de uma maneira que ele compreenda como escreve o número e as noções de quantidade, isso vai depender da criatividade. O método que você vai utilizar, infelizmente aqui ele não tem uma explicação, mas você pode buscar na internet meios de assim, como ensinar matemática de uma forma simples, né? E trazer exemplos para ele, prático, pode trazer o uso das laranjas. 10 laranjas, vai dividir. Então eu tenho 10 laranjas, vou dividir para 4 pessoas. Quantas laranjas vai ser para cada pessoa? Então usar o visual é muito importante na matemática, para que ele tenha essa noção prática, né? Atividade 92, ele já vai aprender um pouco diferente já. Ele vai explicar que as casas das dezenas aumentaram agora de 10 em 10 e não mais de 1 em 1, né? Não é mais unidade. Então aumenta de 10 em 10 e pede para completar os espaços vazios com as dezenas correspondentes. Então ele já vai aprender o 100, 110, 120, 130. Já vai aprendendo já de 10 em 10. 200, 210, 220 e assim por diante, até ele chegar aqui no 1000. E depois ele vai aprender aqui na tabela 7, ó, do 1000 vai aumentar agora de 100 em 100, não mais de 10 em 10. Então ele aumenta de 100 em 100. E na atividade 97 ele começa a aprender as operações. A primeira delas vai ser a soma. Aqui ele fez uma atividade em que ele vai somar os quadradinhos. Então ele vai somar os quadradinhos sombreados na horizontal e os brancos na vertical, contando-os. Então ele vai contar. Quantos brancos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Coloca o resultado aqui embaixo. Ele vai aprender dessa maneira. E aqui vai, na horizontal, vai explicar para ele. Vertical assim, horizontal assim. É uma atividade básica para ele saber que a adição nada mais é do que somar vários conjuntos. Ele vai somar um conjunto com outro conjunto. A lição 19 é as atividades. Tem 3 atividades que estão nessa lição aí. Algumas pessoas acharam um pouco complexa essa tabela, mas ela na verdade ela é simples. Só a gente precisa só ver aqui, porque a explicação que está aqui em cima
ela tá em relação só ao primeiro exemplo, mas as demais não funciona essa explicação que está aqui em cima, mas eu vou explicar como é. Essa tabela, abram todos na 101. São só somas individuais. Você vai somar a primeira, faz a primeira conta, 0 mais 0 igual a 0. Fez a primeira conta. Agora você vai fazer a segunda conta. 0, que é o resultado, mais 1, que é igual a 1. É assim que é feito. Não é somado todos os elementos. Só é somado o resultado da primeira conta. Vamos fazer o de baixo. Ó, não sei se vocês estão vendo, mas tem uma separação nas tabelas. Tem uma primeira tabela, tem uma segunda tabela. Agora vamos ver na segunda tabela. Está um pouco emendado, mas são duas tabelas distintas. Na segunda, primeiro quadradinho, ó, 2 mais 1 igual a 3. Então tem o resultado que é 3. E agora o resultado a gente vai somar com o 2 que está embaixo. 3 mais 2 que é igual a 5. Mas não é para somar todos os elementos, como está escrito aqui em cima. Aqui em cima está dizendo que, na verdade, você vai somar 0 mais 0 mais 0 mais 1 igual a 1. Mas não é essa a conta. Porque se eu fosse somar aqui no segundo exemplo, 2 com 1, 3. E eu fosse somar 2 mais 1 mais 3 mais 2, não daria 5. Daria outro numeral. Então, na verdade, é uma soma. O resultado você soma com o número de baixo e vai dar um novo resultado. Tá? Vamos na tabela, na atividade 105. Essa sim é uma soma de todos os elementos. Porque aí ele vai fazer o seguinte, primeiro ele faz a primeira conta. 6 mais 1 igual a 7. Ele deu o exemplo aqui em cima. E aí ele vai somar agora 6 mais 1 mais 7, que é igual a 14. Então agora sim ele soma todos os elementos, diferente daquele outro. Então no próximo exemplo seria 6 mais 2 igual a 8. E aí pegaria o 8 e somaria de novo. 8 mais 2, 10, mais 6, 16. Então, resultado 16. Então, aqui sim é uma soma de todos os elementos da conta. Tá? Agora, no caderno 3, a atividade 111, ainda é um pouco mais exercício em relação à soma. Números um pouco maiores agora, que vai ser 21 mais 3, 24. E depois somar 24 com 3, 27 com 21, 48. Então, ele vai fazer uma soma maior agora, com números um pouco maiores. Mas é a mesma ideia da atividade anterior. A soma e depois a ressoma, somar o resultado com todos os outros elementos, tá? E aqui terminaria o primeiro bimestre. Então, ele sairia do primeiro bimestre de aula, sabendo os numerais e sabendo fazer a conta da adição. E aí é claro que nessa conta da adição você vai ter que usar vários recursos para que ele compreenda bem essa questão. Né? E no caderno 3, na atividade 117, ele começa a aprender a subtração. A tabela 12, então, ele aprende a diminuir ou subtrair. Aqui são contas básicas, tá? Só uma conta. 11 menos 1, 10. 22 menos 2, 20. 33 menos 3, 30. Então, atividades básicas de subtração, certo? A atividade 123, ele vai fazer a conta aqui do lado. Ele vai colocar 6 menos 1 igual... Ele vai fazer a conta aqui embaixo. 6 menos 1. Ele vai repetindo do lado. Mesmo que pareça repetir, mas ele vai repetir. 6 menos 1 igual a... Na verdade, esse espaço é para ele fazer a conta, tá? É que aqui não cabe pôr o 5, mas dá para pôr o 5 aqui. 6 menos 1 igual a 5. Aí vocês me dizem assim, mas já tem o resultado aqui. Mas ele não sabe. Tá? Na realidade, ele vai fazer a conta e depois que ele vai descobrir que, na verdade, no final vai dar 0. Porque 6 menos 1 igual a 5. 5 menos 1 igual a 4. 4 menos 1 igual a 3. 3 menos 1 igual a 2. 2 menos 1 igual a 0. Essa primeira coluna está errada. Não dá, você falou 0 no final, é 1. 2 menos 1 é 1. 1, perdão. 1. Falei errado. 2 menos 1, 1. Só que aí no final ele vai ver que isso aqui na verdade é uma sequência. Que vai chegar aqui no final nos numerais básicos aqui embaixo. De 1 a 9. E explicar para ele que na verdade você pode subtrair de novo. Não precisa ser só uma vez, você pode ir subtraindo. Você pode ir tirando, você pode tirar 1, depois você pode tirar mais 1. Depois você pode tirar mais 1 e assim por diante. Para ele entender essa lógica, de que ele pode ir tirando. Não precisa fazer uma conta só, ele pode ir tirando. Do mesmo jeito da soma. Você pode somar e somar mais um pouco, e depois somar mais um pouco. Aqui também, você pode tirar e depois ir tirando. Tirando mais e tirando mais.
Na próxima tabela 129. Essa atividade é o seguinte: vou precisar que vocês usem da habilidade de usar corretivo, porque ela tem alguns erros. Não sei se vocês conseguem identificar o erro, mas na verdade assim, não é que vocês precisam usar o corretivo, vocês podem até usar essa tabela, uma maneira para ensinar para eles, mas é que ficou equivocado aqui, ó, porque na partir do 3, na verdade está repetindo um monte de 1. Tá? 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 igual a 3. E todos estão iguais. Está repetindo. Um monte de 1 e até chegar no 10 aqui. Mas na verdade era só 1 mais 1 mais 1, que é igual a 3. Mas aí você pode usar criatividade. A gente até pensou nisso, né? Ao invés de a gente riscar a folha e não utilizar ela e não usar ela mais para nada e fazer de outra maneira, você pode falar assim para ele: o que está errado? Baseado no exemplo que está em cima, o que está errado nessa próxima conta? Quantos 1 você teria que deixar aqui? Seriam só 3. Então você... Ele pode riscar o outro. Ele pode riscar, justamente. Deixar só a quantidade certa. Ele pode falar assim: então agora a atividade, você deixa só a quantidade certa em cada conta. Para que aí o aluno vai vir aqui e vai riscar os 1 que não tiver, para deixar a quantidade correta de números. Se é só 3 vezes 1, então é só 3 vezes. Só 3 vezes 1, 2, 3. Então aqui a tabuada do número 1, né? Vamos fazer até o 10 e aqui na frente ele vai repetir. Vai colocar de novo aqui. 1 vezes 1 igual a 1. Você pode colocar várias atividades para ele aqui. Você pode colocar, você pode pedir para ele ir repetindo aqui ao lado para aprender de fato a tabuada. E depois de novo, atrás? É isso? Atrás tem espaço para ele treinar. Tá? Ele pode usar para treinar. Não tem nenhuma finalidade específica, tá? Lição 24, atividade 135. É interessante essas atividades da multiplicação, porque são somas. A multiplicação, na verdade, ela é uma maneira de simplificar somas de muitos elementos, para que fique mais simples fazer a conta. Então ele sempre vai ser uma soma, que a multiplicação é uma soma de repetição do numeral, quantas vezes for, para chegar no resultado. A multiplicação veio para isso, ela não veio para confundir a cabeça, criar mais uma conta. Na verdade, ela veio para facilitar a soma, porque poderia ficar infinitos números repetitivos na soma, compreendendo de fato como é feita a conta, que são somas de diversos fatores. Sempre esse espaço que está no verso em branco é para aquele treino, tá? Você pode colocar ele para treinar. Agora já está no verso, né? Então ele não vai estar vendo. E aí você pode falar assim: então faz para mim aí, quanto que fica 3 vezes 2? Ele vai colocando aqui na frente, atividade. Então você pode usar o espaço do caderno para aquele treino. Atividade 147, aprendendo a multiplicar o 4. E aqui ele colocou uma tabela a mais aqui, né, para fazer ele treinar mais um pouco. Essa matemática é uma vez por semana, 3 horas? Pelo livro método, você ensina um dia e ele vai ter em todos os devocionais alguma atividade de matemática para ele treinar. Às vezes não tem todos, mas pelo menos 3 vezes na semana. Pode ser que ele não vai fazer em sala de aula, mas ele pode fazer nos devocionais que são em casa. Então vai depender de como você vai organizar. Então a tabela 17 ele vai aprender a multiplicar o 4, e aqui tem uma outra tabelinha que já tem alguns espaços vazios, né, para ele colocar o número. Então, que número que multiplicado pelo 4 dá 16? Ele vai colocar o número aqui na frente. Que número que multiplicados vai dar 20 na tabuada do 4? Ele vai ter que preencher do zero, né? Só tem o resultado. Ou aqui, que número que multiplicado aqui pelo 9 vai dar 36? E pedir para ele colocar aqui os 9 números também na soma. Então, atividade para ele treinar, para ele aprender bem a tabuada, porque aqui já começa talvez a ficar um pouco mais complexo, né? É que a tabuada do 4 ele vai ficar 2 lições aprendendo. A tabuada do 5 ele vai ficar também 2 lições. Do 6 também 2 lições, porque já são mais complexas, tá? Por isso que ele vai levar mais tempo. 153 é aprendendo a multiplicar o 5, mesma ideia do anterior, da tabuada do 4. Vai ter também essa tabela aqui embaixo para que ele possa treinar
a multiplicar aqui o 5. 159 é aprendendo a multiplicar o 6, mesma ideia do anterior. E você pode colocar mais exercícios aqui na frente, ou pode pedir para ele repetir, né? Aí vai do professor, tá? Eu tô indo rapidinho, mas com os alunos, quando você pedir para ele assim, abre na atividade tal, aí você para, abre o seu e vai ajudar todo mundo a achar, porque eles vão ter dificuldade. Então, ir com bastante paciência. Atividade 177 é aprendendo a multiplicar o 9. E a atividade 183 vai aprender a multiplicar o 10. E aqui começa a ter umas atividades aleatórias aqui, né? Algumas multiplicações aleatórias, já para relembrar tudo que ele aprendeu da multiplicação, né, até o 10. Então vão ter contas aqui para ele resolver. E a próxima que a gente vai olhar é 189. E essa é uma escada da matemática. E ele fez, na verdade, essa para servir como uma maneira de facilitar ele saber os resultados das contas de multiplicação. É como se fosse uma cola. Uma cola da escada, uma cola da multiplicação. Que aqui vai ter a tabuada até o número 10. Vai ter a tabuada aqui. Então ele vai aprender como que faz a conta. Como que olha na escada. E a escada funciona assim, ó. Vamos ver se eu consigo explicar. Ele vai subir o degrau, o primeiro número da sua conta. Se a sua conta é 6 vezes 7, certo? Então ele vai subir até o degrau número 6, vai subir a escada, e ele vai andar para direita 7 vezes, 7 quadradinhos, contando o quadradinho do 6. Então ele vai contar, o 6 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 vezes 7. Então o resultado é 42. Então uma maneira de você despertar a curiosidade nele, ver alguma maneira, né, para ele ver o resultado da conta. Quem sabe ele consegue criar uma tabela também, né? Pode ter outras tabelas também que você pode utilizar, outras maneiras, né, para que ele possa bater o olho e já saber o resultado, né? Então é interessante fazer isso, interessante essa escada, por essa razão. Então ele colocou que é só subir nessa escada maravilhosa, andar pelos degraus e vai se aprendendo a multiplicação. Então é uma maneira romântica, né, de se falar da multiplicação, né, que é como uma escada, você vai avançando, vai encontrando os resultados, né? E é o quadro multiplicativo, que você pode usar para multiplicação e para divisão, que é na verdade a operação inversa da multiplicação, né? Muito bem. Então olha como é simples. Vamos fazer uma pergunta para vocês. 6 vezes 5. Não vamos adivinhar. Vamos conferir. 6 vezes 5. Olha, aqui tem uma coluna que tem de 1 a 10, ó. Coluna do 6. 6, não foi? E eu falei 6 vezes 5, não foi? Então você vai lá em cima procurar do 5 lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo aqui? Vai descer até chegar na coluna do 6. Então 6 vezes 5? 30. Olha lá, ó. 6 vezes 5, 30. Vamos ver outro. 8 vezes 8. 8 vezes 8. Desce lá até no 8. Aí, ó. Vendo? Linha do 8, só procurar lá em cima. 9 vezes 4. 9 vezes 4, ó. Vou andar com essa tabela na minha carteira. 8 vezes 7. 8 vezes 7. 56. 4 vezes 8. 4 vezes 8. 32. Alguma dificuldade? Agora vamos ver o inverso. O inverso, divisão. Se eu falo para você, por exemplo, 45 dividido por 9. Aí você vai procurar por 9, né? Na linha do 9, você vai procurar o 45. Aqui dá o 45. É só procurar lá em cima e ver que nunca está lá. 5. 45 dividido por 9 é 5. Divisão é o contrário.
Então vamos lá, 42 dividido por 7. 42 dividido por 6. 6. Por 6 ou por 7? Se for por 6, está aqui. Se for por 6, ó, 42 por 6, né? 42 por 6, você procura lá em cima. 7. Se fosse 42 por 7, pegava lá em cima e achava aqui. Tá na mesma. Mas você poderia fazer assim também, ó. Na linha do 7, você procura 42. 42 por 7 está lá em cima. 6. Só fazer o inverso. Olha, os alunos aprendem a usar isso aqui e usam com uma facilidade tremenda, sabe? Não erra conta nenhuma. Pois é, agora fala para nós como você fez esse quadro. Nós queremos descobrir o segredo desse quadro. Como que eu fiz? Fala a confecção? É. A confecção dele. Bom, primeiramente nós temos que ter duas linhas de referência. Ó. Uma linha que vai de 1 a 10. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? E a outra aqui, deixando o primeiro quadradinho vazio. Aí eu tenho até 10. A primeira linha é como se fizesse assim, ó. 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2, né? Mas na verdade é contar de 1 em 1. Porque multiplicar por 1 é o próprio número, né? Multiplicar por 3 é contar de 3 em 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Multiplicar por 7, contar de 7 em 7. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 54, 60. Vai, né? Isso é tabuada. Tabuada de multiplicar é somar parcelas sucessivas. É como se fosse 4 mais 4, 8 mais 4, 12 mais 4, 16 mais 4, 20 mais 4, 24. É somar de 4 em 4. Somar de 5 em 5, somar de 8 em 8, 8, 16, 24, 32, 44, né? E assim vai. É isso? Continuando. A lição, a atividade 195, ele vai começar a aprender a dividir. Ele dá umas dicas básicas aqui em cima, falando que um número dividido por... Um número qualquer dividido por ele mesmo vai ser igual a 1. Dá alguns exemplos aqui, tá, dividindo por 1. E deu um exemplo, 3 laranjas dividida para 3 pessoas é igual a dar 1 laranja para cada pessoa, né? E aí ele faz outras contas aqui embaixo, ó. Dividir um número é o mesmo que responder quantas vezes o número que está dividindo cabe dentro do que está sendo dividido. Por exemplo, quantas vezes o 2 cabe dentro do 6? Então, vou contar 2, com 2, 4, com 2, 6. Então, cabe 3 vezes. Então, 6 dividido por 2 dá 3. Então, explicar essa lógica para ele, que a divisão nada mais é do que isso. É quantas vezes cabe um número dentro de outro. É por isso que essa que é a divisão. Então, aqui tem algumas contas prontas aqui para ele saber. Você vai ter que usar alguma técnica também para ensinar a divisão para ele, né? Talvez material mesmo, pode ser usando também o material dourado, dá para usar também. E outros métodos para explicar para ele a divisão. A divisão é uma das contas mais difíceis que tem, pelo menos para mim. É muito mais fácil fazer as outras contas, as outras operações do que a divisão. Mas é algo que a gente precisa explicar, tá? E na atividade 201, ele vai aprender mais a montar a conta da divisão. Vai aprender o que é dividendo, o que é divisor, o que é quociente, o que é o resto, né? Que é aqui o modelo de uma conta da divisão, tá? Eu acho que um dia seria interessante também usar aquele banco milionário, né? Aquele jogo, banco milionário. Banco imobiliário. Imobiliário, né? Que vem poderia ser milionário também. Mas ele vem com os dinheirinhos falsos, né? Mas você compra também em esses lojinhas de R$1,99, né? Você acha também para comprar o dinheirinho, né? Caixinha já pronta, você pode usar isso. Você pode falar aqui, eu te dou tanto, agora você tem que dividir isso para tantas pessoas. 207, então, é um reforço da multiplicação, em que ele vai relembrar as contas que ele já aprendeu a fazer, ele vai fazer um pouco mais. Ele vai vendo aqui a tabuada do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, do 6 até o 10, várias contas aqui para ele relembrar. Efetue as multiplicações abaixo, depois arme as contas no verso da folha. Então, ele vai poder armar a conta aqui, a conta da multiplicação. Como que arma a conta? Um embaixo do outro, tracinho, já aprender como arma uma conta de multiplicação. Pode usar o verso da folha. E na 219, que é a última, se aprende os algarismos romanos. Os algarismos romanos, na forma como eles são escritos aqui, os indo-arábicos,
a correspondência com os indo-arábicos e a maneira como escreve os números romanos. Por quê? Porque relógio tem um algarismo romano, né? Então ele vai olhar aquele número e vai falar, que número é esse? Está representando o quê? O 12, o 5, o 6? Nos inários tem algarismo romano, né? Os séculos, né? Fala muito isso. Justamente. Então tem muitas vezes que se usa esses algarismos romanos em alguns lugares, então é importante também que ele aprenda. E aí, só para mostrar para vocês que depois, na pós-alfabetização que eu tinha falado, ele aprende melhor os números romanos, né? Ele aprende em relação ao tempo, como que conta o tempo, como se faz, que é uma conta diferente da nossa aqui. A gente conta o número de 10 em 10, né? O romano é diferente, uma hora é 60. Romano não, a hora é diferente de se contar, como se conta. Quanto que é uma semana, que são 7 dias. Quanto que é um mês, são 30 dias. Então é muito diferente. 5 anos, um quinquênio, 2 anos, um biênio. Então são coisas que ele aprende depois, né? Do relógio, o sistema de numeração, que é um milhar, centena de milhar, dezena de milhar e por aí vai. E mais específico em relação à adição e subtração, aprendendo a fazer contas maiores, né? Problemas, vai dar problemas para ele aprender. Legal, o nome que deu. Então, assim, na alfabetização, na parte da matemática, é isso que ele vai aprender. São coisas básicas, né? Que todos nós somos capazes de ensinar, porque nós já sabemos, conhecemos os numerais, conhecemos essas operações básicas, mas é importante que a gente estude. Você conhece a prova dos 9? Nova história, mas isso não é para ele, nova história. Posso ensinar também. Vamos ter um intervalo. Obrigada. Obrigado, Marisa.